Talento de Palmeiras e Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, eu perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai, me perdoar em Cristo Jesus. Somos perdedores uns dos outros, do amor que flui de Deus e nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão do meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisa. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 58 minutos. Uma ótima noite para mim, uma excelente noite para você. Com certeza você que está nos ouvindo agora em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, a você que está nos ouvindo nas praças públicas, a você que está no ponto de ônibus, a você que está exatamente no seu comércio, a você que está nos acessando pelo site www.radiopopular.net.br. E também você que está nos prestigiando, assistindo o programa ao vivo aqui do Estúdio Central, pela Web TV. A todos vocês, exatamente queremos desejar uma excelente noite,
porque nesta quinta-feira, exatamente 2 de junho do ano de 2016, estamos começando mais um programa Falando de Jesus. Aonde você estiver, com quem você estiver, o que você estiver fazendo. Mas se você puder emprestar o seu ouvido, se você puder abrir o seu coração, com certeza Deus vai falar comigo e vai falar com você. Agora na Serra são 18 horas. (5:59) Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo
o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5, a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar assentada. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você, quando pega as cartas de Pedro para ler, você, quando vê em Atos dos Apóstolos a ousadia de Pedro, você começa a pensar assim: poxa, como é que pode um homem iletrado, um homem sem grandes instruções, ser um grande instrumento nas mãos do Senhor? É porque Deus, ele não olha o seu conhecimento, Deus olha o teu coração. Deus olha a tua vida. Deus olha a tua sinceridade em servi-lo. Mas por que temos sinceridade em servir o Senhor? Porque a tua sinceridade em servir a Cristo vai te levar para a eternidade. E a eternidade, o ponto que nós queremos falar nesse momento: qual é o teu alvo, o teu foco de estar na igreja? O meu é só um: eternidade. Eternidade. Se eu glorifico o Senhor, exalto o nome dele, é porque eu quero ir para a eternidade. Se eu faço questão de andar na rua e mostrar para as pessoas que eu sou um servo do Senhor, dando testemunho de Cristo, é porque eu quero ir para a eternidade. Se nós empunhamos as mãos sobre as pessoas para repreender espíritos malignos, é porque eu quero ir para a eternidade. E se nós empunhamos as mãos sobre os enfermos de ser curado, é porque nós queremos ir, porque eu quero ir para a eternidade. Porque vai para a eternidade aquele que vai para a eternidade aquele que cumpre os mandamentos. Curar, salvar, libertar, pregar, dar bom testemunho, isso é um mandamento. Sendo que, amados irmãos, entenda bem, eu estou preso aqui, quero me prender no texto aqui, a estratégia de Satanás, a estratégia do diabo desde o início para destruir o projeto de Deus. Curar é um projeto de Deus? O diabo quer destruir. Salvar é um projeto de Deus? Libertar é um projeto de Deus? Restaurar casamentos é um projeto de Deus? Sim, é um projeto de Deus. Então, amados irmãos, entenda bem o que eu vou falar para os irmãos, nós vamos entrar nesse projeto já já.
Eu quero me prender aqui ao texto de número 8, nós vamos chegar no 6 e no 7, mas eu quero me prender logo ao 8. Sede sóbrios. Uma pessoa que não está sóbria é uma pessoa que está fora de si. É uma pessoa que faz coisas que não glorifica, coisas que não agrada, coisas a qual ela não se lembra, e isso pode levar ela a fazer coisas erradas e coisas que pode custar até a sua própria vida. Então o Senhor está mandando nós ficarmos sóbrios. Eu estou preso a uma pergunta que o irmão me fez. Pastor, eu vi uma fita, e nessa fita as pessoas pulavam, gritavam, viravam cambalhota, se sacudia, e era a presença do Espírito Santo ali. Quanto mais o pastor falava receba, mais eles pulavam, mais eles gritavam. A impressão que dá é que estavam fora de si, é de que uma pessoa normal não poderia fazer aquilo. Concordo plenamente com o irmão. Mediante a busca que eu estava fazendo, o Senhor me mostrou. Irmãos, observem comigo o texto. Sede sóbrios, vigiai. Vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem é que já viu aqueles vídeos de caça da Discovery Channel? Quantos já viram, levanta a mão. Amados irmãos, o leão ruge para caçar? Se o leão rugir, o que acontece com a presa? Quando é que ele ruge? Ele ruge quando já está com a presa na boca, quando ele está comendo a presa, aí ele ruge. E por incrível que pareça, quando o leão ruge, é que os outros animais ficam tranquilos. Eles podem andar tranquilo, porque o leão, quando ele pega a presa, ele não sai dali, ele vai comer, chama os filhotes. Então, quando o leão está rugindo, é que as presas, elas estão seguras. Seguras. Mas a palavra está dizendo que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, se o leão está bramando, ele está chamando a atenção dos outros animais de que a presa é dele. De que a presa é dele. Mas, amados irmãos, nós estamos aqui. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós reunidos aqui não pertencemos a este mundo. O que é o derredor? É o mundo. É o mundo. E o diabo está bramando ao derredor, ele está bramando no mundo, buscando a quem possa tragar. Então o diabo, ele quer chamar a tua atenção. Mas ele não quer chamar a tua atenção dentro da igreja. Ele quer te chamar a atenção no mundo, ao redor. Ele não é o derredor. Ele não quer te chamar a tua atenção ao redor. Ele quer chamar a tua atenção ao derredor. Olha a visão do texto. Ele está bramando. Ele está chamando a tua atenção lá. Mas entenda bem, amados irmãos. Entenda bem o que eu vou te falar. Vê se você consegue compreender o que eu tentei, o que eu vi aqui nesse texto. O diabo lá fora, ele não está bramando ao derredor de quem está servindo a ele. Não. Porque quem está servindo a ele já está nas garras dele. Ele está comendo. Então ele está com a vida lá fora, que se prostitui, que se droga, que bebe, que fuma, que cheira, que mata, que rouba. Está nas garras de quem? De Satanás. Ele está bramando, chamando a tua atenção. Ele está com a presa, ele está bramando. Então ele brama a tua atenção, para que você se volte para o mundo. Mas o intuito do diabo não é te prender no mundo. O intuito do diabo é te prender na igreja. Como, pastor? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar, mas é fantástico isso que o Senhor tem me mostrado aqui nesse texto. O diabo, ele está bramando. Se ele está bramando, ele está com as garras na mão. Ele está com as garras ali, meu irmão, amados irmãos, na presa. Ou seja, ele está bramando com as pessoas lá fora, nas garras dele. Ele está matando as pessoas lá fora, ele está roubando, ele está destruindo. Mas aonde que ele está calado? Aonde que ele está caçando? Dentro da igreja. O diabo, ele faz questão de mostrar para você que ele está no mundo, ele está rugindo, ele está com a presa, ele faz questão de mostrar para você a prostituição, ele faz questão de mostrar para você o lesbianismo, o homossexualismo, o roubo, a morte, a destruição, as catástrofes. Ele faz questão de mostrar para você, ele está rugindo aqui, eu estou matando, olha, eu estou matando, eu estou rugindo. Aí você fala, fica com medo, poxa, eu não vou no mundo não, eu estou vencendo. Eu não vou lá não, porque o diabo está lá matando, roubando e destruindo. Mas ele está rugindo, ele está te chamando a tua atenção. Se ele está te chamando a tua atenção lá fora, ele está caçando aqui dentro. Porque aqui dentro, ele age calado. Ele age de mansinho. Ele age com estratégia para abocanhar a sua presa. Quando eu falo aqui dentro, eu falo dentro de igrejas. Dentro de igrejas, ele está em silêncio, trabalhando. Ele está em silêncio, corroendo. Ele está em silêncio, meu irmão, destruindo. Ele está em silêncio, roubando, matando e destruindo dentro das igrejas. Pastor, como isso? Como pode isso? Usando as pessoas.
Eu comecei a observar textos na Bíblia, rapidamente passando ali, marquei alguns, que o diabo, ele esteve em grandes homens influentes na hierarquia de Deus. Ele esteve em Anás, ele esteve em Caifás, ele esteve em Paulo durante um tempo, ele esteve em Saul quando perdeu a plenitude. Enquanto ele esteve nesses homens, esses homens mataram o seu povo. Esses homens destruíram a sua igreja. Eles destruíram homens de Deus. Então foram homens usados por Deus que deram brecha para Satanás. Ou seja, não perceberam que o diabo estava de mansinho do lado deles para pegá-los. Então o diabo entrou no coração daqueles homens, entrou na vida daqueles homens e destruiu aqueles homens. E fez com que aqueles homens destruíssem outras vidas, porque os homens estavam preocupados em olhar somente o leão bramando. Mas você pode pegar um vídeo desse e colocar, o leão ele caça em silêncio, quando ele pega a presa e começa a vir, é um bramido terrível, não só ele, mas todos que estão ali começam a bramir. Aí você vê que os animais ao redor, eles não correm mais, os animais que estão ao redor, eles ficam tranquilos, porque o leão está bramando, a gente sabe onde ele está, a gente sabe lá onde ele está. Então qual foi a estratégia? Vamos bramar o derredor, e vamos trabalhar em silêncio ao redor. Vamos trabalhar ao redor em silêncio. Vamos jogar uma semente maligna ali, vamos jogar um adultério aqui, vamos jogar um nada a ver ali, vamos jogar um tudo pode aqui, e dentro, em silêncio, nós vamos caçar e vamos matar um por um. Que estratégia fantástica. Que estratégia, amados irmãos, maravilhosa do diabo. Mas a estratégia de Deus supera a dele. Por isso que fala aqui, olha, humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos. Amados irmãos, como é que você se humilha debaixo da potente mão de Deus? Como é que você faz para as potentes mãos de Deus estar sobre você? É você buscando o Espírito Santo, é você buscando a face de Deus, é você buscando a presença de Deus, é você constantemente estando ligado com o Senhor. Porque se você não estiver ligado com Deus, você não vai ver o leão trabalhando em silêncio. Você não vai ver ele estrategicamente trabalhando em silêncio. Então, pastor, onde ele está trabalhando? Aonde que ele está trabalhando? 1 João 4. Aleluia. De 1 a 3. Amados, não creais a todo espírito. Você quer abrir? 1 João 4, verso de 1 a 3. Logo depois aí de Pedro vai estar escrito assim: amados, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está interessado em abrir? Eu aguardo você abrir a sua Bíblia. Não estou com pressa para trazer esta mensagem, que muito o Senhor vai falar conosco ainda. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. A palavra do Senhor fala que aqueles que vêm contra a sua escritura, contra a sua palavra, têm o espírito do anticristo. Em outros textos vai dizer que já existe muitos anticristos, no plural. Porque são pessoas que se desviam da palavra e implantam isso no coração das pessoas. A palavra anticristo, no original grego, usa uma outra palavra, que quer dizer tomar o lugar de Cristo, ou ir contra Cristo. Então isso é o anticristo. Então tudo aquilo que impede a tua salvação, está indo contra Cristo, porque o projeto de Cristo, ele é salvar, ele é curar, ele é libertar. Então o texto aqui de João, ele me prende assim, ele me prende aqui e fala: amados, não creais a todo o espírito. Não creais a todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ora, então como que o diabo está trabalhando em silêncio dentro da igreja? É porque, amados irmãos, você vai observar que a característica de Deus, no passado, ali operando por Pedro, operando ali por Tiago, operando ali, amados irmãos, por Felipe, operando ali pelos homens, amados irmãos, Estevão, até antes dele ser apedrejado, operando ali grandemente na vida desse homem de Paulo. O Senhor, ele andava com eles, confirmando todas as coisas, mas marcando a sua característica, que quando ele estava em carne, ele manifestava. Que características é essa? Jesus Cristo foi assunto aos céus.
Pedro entrou no templo para adorar. O que tinha no pé do templo? Um homem paralítico. Ele pensou, Jesus Cristo curaria esse homem. Eu tenho poder para curar esse homem que Jesus Cristo derramou por mim. Levanta e anda. Foi uma característica. Foi uma característica. Não é isso? Homens cegos, coxos, aleijados, eram curados. E Jesus Cristo ia confirmando pelas curas, pela salvação e pela libertação. Libertação. Então entrou-se um movimento dentro das igrejas, a qual esse movimento ele não é muito antigo, mas que você não vê na cronologia bíblica, você não vê na vida desses homens, você não vê na vida desses profetas, desses apóstolos, você não vê isso. A Bíblia ela não é marcada por isso. Entrou um movimento de quê? Renovação. Renovação. Então, amados irmãos, os dons do Espírito Santo têm que ser caracterizados na vida das pessoas. Então as pessoas começaram a dar mais ênfase ao Espírito, começou, meu irmão, a buscar mais as coisas do Espírito, começou, meu irmão, a se preocupar com as pessoas em ter o fruto do Espírito Santo através dos dons, mas não se preocuparam em ter as características de Cristo. Tendo que Paulo falou, sedes meus imitadores como eu sou do Espírito Santo, não, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus Cristo é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não estamos aqui descartando o Espírito Santo, não somos nada sem o Espírito Santo de Deus. Mas entenda bem como o foco, ele direcionou. Olha como o foco, ele mudou. Então as pessoas passaram a ser espirituais por falar em línguas. Passaram a ser espirituais por bater palmas e pular em alto. As pessoas passaram a ser espirituais por ter cânticos espirituais. Mas aos poucos, o fruto verdadeiro do Espírito Santo, o fruto verdadeiro, amados irmãos, do Senhor Jesus Cristo, no meio da igreja, foram apagados, tais como cura, tais como libertação, tais como restauração de casamento, tais como os paralíticos andarem, tais como os 5 mil, 4 mil, 3 mil pessoas se converterem em uma só mensagem. Então, amados irmãos, a Bíblia fala aqui de falsos espíritos. A Bíblia fala do falso Espírito Santo. Então para que Pedro, para que Tiago, por que todos aqueles homens, eles não faziam isso, e agora foi implantado isso dentro da igreja, e quando isso foi implantado, os milagres sumiram. Quantos vieram para a igreja? Quantos estão aqui de 25 anos, de 20 anos, de 10 anos, de 14 anos de igreja? Quantos e que viveram isso? Mas chegaram aqui enfermos, chegaram aqui destruídos, chegaram aqui cabisbaixos, chegaram com seus casamentos destruídos. Aí eu fico pensando, falei, meu Deus, ou a gente está com muita unção do Espírito, ou a gente não está com unção nenhuma, Senhor. Porque como é que pode? Senhor, eu quero compreender. Quando o irmão fez a pergunta, eu falei, Deus, eu quero compreender. Se o poder de Deus é pular, gritar, rodopiar, ridicularizar o teu Espírito, mas se for o teu poder, amém. Mas por que lá, se o povo está pulando pelo Espírito Santo de Deus, por que diabéticos pula, se tem o Espírito Santo de Deus nele, e diabetes é uma doença maligna? Por que pessoas que têm câncer, descobrem, estão pulando, estão gritando, estão entregando profecias, mas o câncer, que é uma doença maligna, está lá? Como, Senhor Deus, que eles pulam, gritam, rodopiam, faz tudo aquilo lá, e chega em casa, o casamento está destruído. Senhor, se há poder de Deus na vida dele para pular, para gritar e rodopiar, será que não existe o teu poder para arrancar o demônio de dentro deles? Para arrancar a enfermidade de dentro deles? Senhor, me dá entendimento. Eu quero que o povo me pergunte, eu quero ter resposta, então eu quero ter entendimento. Deus vai me dar esse texto. Falei, meu Deus, Senhor, que isso? O que o Senhor está me mostrando aqui? Ele é verdade, cadê as curas no meio? Cadê libertações? E meu filho, pega os DVDs que você assiste. Cadê a cura? Cadê a libertação? Cadê isso? O que eles ensinam? Eles ensinam a pôr as mãos e curar, eles ensinam a pôr as mãos e libertar, eles ensinam a ter ousadia de pregar a minha palavra, eles ensinam as características do Espírito Santo de Deus, ou ele diz que tem poder, manda você gritar e pular. Eu falei, Senhor, é verdade. E o Senhor começava a falar comigo na madrugada e falou, você não entendeu por que tem chegado tanto CD na tua mão? Com palavras poderosas, mas no final se transforma na mesma coisa. Se transforma, se cambiar pela mesma coisa. Você não observou que essas mensagens são para 3 mil pessoas, algumas para 10 mil pessoas? Quantos coxos eram para andar ali? Quantos cegos eram para enxergar? Quantos cânceres eram para ser curados? Mas o que eles fazem é sensacionalismo, não é o meu espírito.
Não é o meu espírito? Quantos aqui, irmãos, quantos participaram disso? Quantos pularam, gritaram, espernearam, rodopiaram, cheios do poder de Deus, estão com as suas vidas hoje destruídas? Se aquilo ali caracteriza muita unção, muito poder, a ponto do pastor fazer assim, lançar a mão e todo mundo cair, se aquilo tudo é poder, será que o Espírito que entrou neles não tem poder para lançar a enfermidade por terra? Para lançar o diabo por terra? Não para por aí. Os irmãos querem que eu vá um pouquinho além do que o Espírito me mostrou? Eu aprendi que o diabo glorifica a Deus. Como é que pode estar glorificando a Deus, exaltando a Deus? Eu provo que o diabo glorifica a Deus para enganar os justos. Paulo entrou numa cidade e uma mulher começaram a gritar: ouvi todos estes homens, ouvi todos eles, porque eles são servos do Deus Altíssimo. Repete comigo: são servos do Deus Altíssimo. Quantos já leram isso? Diga amém. Ser servo do Deus Altíssimo, o diabo está exaltando Deus, sim ou não? Sim. Quando Paulo virou para ela e falou: em nome de Jesus Cristo Nazareno, sai dela. O que caiu lá endemoniado? Tinha um demônio ali. Tinha um demônio ali. Existia um endemoniado de Gadá. E esse endemoniado de Gadá, quando ele viu Jesus, falou: Jesus, filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo. O diabo exaltou? Ou não exaltou Deus? Tem diabo exaltando Deus no meio da igreja. Tem diabo exaltando Deus no meio das igrejas. E o povo está achando que é homem de Deus. Fermento de fariseu. Lobo em pele de cordeiros. Aí ele diz lá em João, ele vai falar aqui: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Como é que eu provo se o Espírito é de Deus? Jesus Cristo, amados irmãos, para morrer pelo meu e o seu pecado, Ele não precisaria ter curado, Ele não precisaria ter libertado, Ele não precisaria ter restaurado, não precisaria. Bastava Ele morrer na cruz, sim ou não? Sim. Para que Ele deixou evidente no seu ministério a cura, a libertação, a restauração e a salvação? Para que você pudesse identificar as obras dEle. Para que você pudesse identificar a característica dEle. E já teve pessoas que entraram aqui e foram embora porque nós não marchamos no Espírito, mas não marchamos porque nós não queremos. É porque essa vontade não veio do Espírito para nós. Não vieram aqui porque nós não pulamos no poder, nós não rodopiamos. Eu creio nos dons do Espírito Santo e Deus nos usa por eles. Então eles desprezaram as inúmeras pessoas que foram curadas de diabetes, câncer, leucemia, de casamento restaurado. Eles desprezaram uma igreja sem faixa, sem placa, está cheia. Eles desprezaram tudo isso porque eles não viram aquilo que eles acham que é o poder de Deus. Eles não viram aquilo que por uma mentira foram lançados na mente deles, e hoje eles caracterizam isso como o poder de Deus. Eles não viram pessoas que entraram aqui para ficar aleijadas. Eles não viram pessoas que nunca andou passar a andar. Eles não viram isso, eles não ligaram para isso. Eles ligaram na questão de que aqui não pula, aqui não sapateia, aqui não vira cambalhota. Então essa igreja não é de Deus. Então quer dizer que quem curou, salvou, libertou e restaurou todas as pessoas foi Satanás? Se o fruto do Espírito Santo, se o Senhor marcou o teu ministério curando, salvando, libertando e restaurando, está entendendo, pastor Júlio? Não é isso? Está entendendo, irmãos? Como identificar o Espírito Santo de Deus? Como identificar a obra de Deus? Como identificar a característica? Jesus Cristo manda você pular? Ele manda você virar cambalhota? Ele manda você dançar no poder? Ele manda você fazer isso? Quantas vezes você viu Pedro pular no poder, na palavra? Mas onde ele passava, onde ele pisava, o poder de Deus era manifesto através de curas, salvação e libertação. O leão está trabalhando manso, enquanto você está olhando ele bramar lá fora. Os outros demônios estão trabalhando dentro, te cegando, furando os teus olhos, cegando o teu entendimento. Aí me vem a palavra firme na cabeça: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cegou o entendimento só de quem tinha entendimento.
dos incrédulos, porque tem incrédulos dentro da igreja, que tu fala que Deus curou, que Deus libertou, que Deus restaurou, que Ele trocou sangue, que Ele trocou coração, que Ele restaurou o povo, é mesmo, tal, mas eu vou lá na tua igreja tão fria, ninguém pula, incrédulo, o diabo está cegando ele. Aonde que o pastor teria poder de curar alguém? Aonde que a gente teria poder de tirar a diabetes de alguém? Aonde que a gente teria poder de fazer alguém andar? Aonde que a gente teria poder, meu irmão, de ir lá e botar a mão e o câncer? Aonde que nós teríamos esse poder? Esse poder só pode vir de Deus. Esse poder só pode vir do Senhor Jesus Cristo. E está em conformidade com a sua palavra, que diz: ide, pregai, estamos pregando, curai, foram curados. Expulsar os demônios, desafiamos qualquer demônio, vai cair por terra. Então será que esses frutos, essa ordenança a qual Jesus mandou, a qual tem se cumprido, isso lança por terra então? A questão agora é Coríntios 12, os dons. Dons videntes. Falamos em língua quando o Senhor nos dá o dom de línguas. Interpretamos quando o Senhor nos dá a interpretação. Temos visões quando o Senhor nos dá a visão. Temos sabedoria quando vamos conversar. O Senhor nos dá esses dons. Mas cadê a ordem e decência? Cadê que todos os dons foram para edificar o Senhor, para a glória de Deus? Cadê? Hoje os dons é manifesto para a glória do homem. E quem quer glória, meu irmão? Quem quer glória? Quem quer glória no lugar de Deus? Quem quer glória, irmãos? Satanás. Satanás, amados irmãos, é o diabo. E fica aquela luta, fica aquele absurdo, não, porque é uma guerra constante, Deus com o diabo pelas nossas vidas, que Deus com o diabo. Deus quiser, ele assopra e acabou com o diabo, amados irmãos. Ele não levantou do trono para lutar com o diabo, não. Ele deu uma ordem aos anjos, acaba com ele. E os anjos venceram, os arcanjos venceram, por quê? Porque o diabo, com mais poder que ele tinha, ele não tinha o poder de Deus mais na vida dele. E os outros tinham. O diabo, ele não está guerreando com Deus. O diabo já está derrotado e nunca mais vai morar, ele está guerreando com você. É com você, a guerra é com você. Aleluia. Com o diabo ou sem diabo, Deus continua sendo Deus. Com o diabo ou sem diabo, ele continua sendo poderoso. Agora é você que ele quer. É a tua salvação que ele quer arrancar. É o teu casamento que ele quer destruir. É o teu emprego que ele quer acabar. O diabo está trabalhando estrategicamente em silêncio. E a nossa visão espiritual, cadê? Cadê a nossa visão espiritual? Entenda bem, amados irmãos, você tem que entender que o diabo ele é muito poderoso. Não estou dando glórias a Satanás. Mas ele só não é poderoso com aqueles que têm poder de Deus. Que o diabo tem o poder dele, de Deus ele jogou fora. E se você jogar o poder de Deus fora, que vem através da palavra, da oração, de se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, é que você encontra o poder de Deus, o diabo também vai acabar com você. O diabo, ele tem poder. O diabo, ele faz sinais e eles fazem maravilhas. E se você não atentar, você vai dizer que isso é de Deus. Livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2 também, vai dizer o diabo chegando para Deus, e o Senhor falando para ele: observaste, meu servo Jó? É mole, ele tem tudo, ele tem fazenda, ele tem bois, filhos maravilhosos, tudo ele tem, assim é fácil te adorar. Se o Senhor tocasse nele, e tirasse tudo isso, com certeza ele blasfemaria contra você. Deus vai lá e tira, não é? Deus fala assim: olha, então vai lá, e pode você tocar tudo que é dele, porém, não toque nele. Não toque nele. Aí a palavra vai me assustar. A Bíblia vai me assustar, porque a Bíblia vai dizer que veio fogo do céu e consumiu as ovelhas, e quem? E os servos que estavam tomando conta dela. Opa! Correram para Jó e falaram assim: olha, desceu fogo de Deus do céu e consumiu as ovelhas. Foi Deus que mandou o fogo? Mas eles entenderam como de Deus. Eles entenderam que foi fogo de Deus. Mas quem lançou o fogo? Então o diabo também faz cair fogo do céu. Sim ou não? Ou a Bíblia é mentirosa? Sim ou não? Sim. Então você tem que vigiar, que nem tudo que te mostram como poder é de Deus. Cura, salvação e libertação. Agora o diabo também cura. Como tem centro de macumba aí curando. Como tem centro espírita aí libertando, meu irmão. E como tem homens se vestidos aí por trás, ou lobos no meio de ovelha aí curando. Vou provar para você que o diabo cura. Eu vou provar para você. Amados irmãos, quem é o dono da enfermidade? Satanás. Ele entrou, se ele sai. Não está convencido ainda?
Eu vou te convencer. A palavra do Senhor vai dizer, amados irmãos, aqui, que veio um vento muito forte, invadiu os 4 cantos da casa, e derrubou aquela casa e matou os filhos de Jó. Então o diabo faz dar vento impetuoso. Eu começo agora a entender aquele texto que fala assim, veio um vento forte, e o Senhor não estava nele. Veio língua de fogo, e o Senhor não estava nele. Começo a compreender. Mas numa voz mansa e delicada, o Senhor ali estava. Eu falei, pô, Senhor, esse texto eu não concordo. Não é o Senhor que faz o vento, que faz a chuva. Opa! Viu como é que o Senhor mostra? Viu como é que a palavra é cheia de detalhes? Ela é rica para nós aprendermos. Aí, Senhor, pele e osso, está lá, mas pele e osso está lá, não, tudo bem, então toque na saúde dele, mas não mata ele. O diabo foi lá e lançou uma enfermidade, hein? Uma chaga, qual o nome? Uma chaga está escrito lá, uma chaga maligna. Uma chaga maligna foi lançada em Jó. Então se ele lança, ele pode tirar. É isso que acontece no centro de macumba, é isso que acontece nas chamadas igrejas. Chega lá, recebi uma cura, aí curou o coração, aparece um problema no fígado. Porque o diabo é enganador. O diabo é o pai da mentira. Curou meu braço, escangalhou a perna. Ele é o pai da mentira, o demônio ele é um hospedeiro, ele precisa de um corpo. Se não tiver um corpo, ele volta para o tormento. Em algum lugar da tua vida ele vai dizer, saiu da saúde, entrou no casamento. Saiu do casamento, entrou no financeiro. Saiu do financeiro, ele vai entrando na mente, vai entrando onde for. Ele precisa de um corpo, porque quando ele é expulso, ele passeia por lugares áridos. Não encontrando de reclinar sua cabeça, ele volta. Encontrando a casa vazia, adornada, ele entra com mais 7 piores do que ele. Ele é um hospedeiro. Ele precisa de você. O diabo, meu irmão, só não vai pegar você quando você for cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você for cheio da palavra de Deus. Eu entrei no lugar, assisti um culto, onde a pregadora daquele culto falou assim, olha, eu não tenho muito hábito de ler a Bíblia, não, eu conheço pouco, mas o Senhor me deu um ministério de cura, o Senhor me deu um ministério de profecia. E ela começou a bater o pé, e ela começou a falar todas aquelas coisas. Minha esposa sabe que eu estou falando a verdade. Ela ficou na casa da minha tia, em Angra dos Reis, e eu fui para o culto, e naquele dia eu tinha perdido uma aliança como essa dentro d'água. Então eu fui de blusa esporte, eu fui de calça jeans, eu fui de um tênis, eu lembro até o tênis foi um tênis da Nike. Então isso caracteriza que você é um playboyzinho. Então você entra sem aliança. Ela olhou para mim e fala, e a ti, homem que entrou nesta noite, se converta, curva ao Senhor, que o Senhor fará de ti um grande pregador da palavra de Deus. E tem mais, o Senhor tem uma esposa preparado para você. E naquela igreja, amados irmãos, que venha fogo do sol e me consuma se eu estiver mentindo. E naquela igreja, todos enfatizavam ela como cheia do poder de Deus. Cheia do poder. Quem tem poder de Deus é obreiro aprovado, sim ou não? É. Se não for aprovado, Deus não vai dar poder, não é isso? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e manuseia bem a palavra da verdade. Manuseie bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Então, se eu não manuseio bem a palavra da verdade, como ela confessou, como que eu vou ser cheio do poder de Deus? Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus? Como que isso pode acontecer? Então você tem que discernir isso. Você tem que ter discernimento. Você tem que enxergar o que os olhos carnais não enxergam. Você tem que enxergar o que o físico não enxerga. Você tem que sentir o que o carnal não sente. Você tem que ser espiritual. E o que vai te tornar você espiritual é a palavra de Deus. Porque em Gênesis capítulo 1 vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que água é essa? A palavra. Mulher, se tu souber a quem te pediria as águas, tu me pedirias, eu te daria a água da vida. Senhor, então dá-me dessa água. A gente começa a pregar para ela. Você viu Jesus dando algum copo d'água, ele deu palavra. Então essa é a água. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvores plantadas junto a ribeiro de água, cuja folhagem não cai, e dá o seu fruto na estação própria. Mas não são assim os ímpios, diz a palavra do Senhor. Então esta palavra, a árvore é símbolo do homem, a palavra é a água que te sustenta de pé, que te dá olhos espirituais para que você enxergue a verdadeira característica do Espírito Santo de Deus. Então tu viu como é que o diabo investiu em Jó e todos pensaram que era Deus? Até o próprio Jó. Mulher, Deus deu, Deus tirou. Que Deus tirou?
Lê o texto, você vai ver que não foi Deus que tirou. Tem muitas pessoas, amados irmãos, perdendo seus filhos para o tráfico de droga, perdendo seus filhos para as drogas, perdendo suas filhas para a prostituição, perdendo a sua vida, perdendo a sua esposa, perdendo a sua saúde, dizendo isto, Deus deu, Deus tirou. A característica do Espírito Santo é cura, salvação, libertação, restauração, para que eu seja uma testemunha viva do poder de Deus. Aprenda a discernir o Espírito Santo de Deus, porque quem é espiritual discerne o carnal, mas o carnal, ele não discerne o espiritual. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem é espiritual, ele discerne o carnal. Por mais que o carnal tente mostrar que é espiritual, mas o carnal nunca, ele vai discernir o espiritual. Nunca. Então seja espiritual. Sabe por que você tem que ser espiritual? Porque você não sabe a que horas você vai cair na cova dos leões. Porque Daniel era servo do Senhor, mas não caiu na cova. A questão não é você cair na cova, a questão é você ser livre dela. A questão não é você cair, você pode cair. A cova e as lutas, as aflições. Qual é o momento que você vai cair nela? Cair, tudo bem, tu pode cair. O problema é se livrar dela. Quem se livra dela? Quem é espiritual. Que é isso, pastor? Eu provo. Leão come o que, irmãos? Carne. Sabe por que Daniel foi livre? Porque leão não come espírito. Ele não come espírito. E Daniel andava em espírito e em verdade. Tá carnal, irmão? Se você cair na cova, tu não vai sair vivo, não. Mas tu não vai sair vivo mesmo. Você sabe que hora que tu vai cair na fornalha? Tu pode cair. Deus não livrou eles da fornalha, eles caíram na fornalha. Deus livrou eles do fogo. Não é isso? Você sabe em que momento você vai cair na fornalha? Sabe não, irmão? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer hora. A fornalha da bebida, a fornalha da cachaça, a fornalha da maconha, a fornalha da cocaína, a fornalha da prostituição, a fornalha do adultério, a fornalha do roubo. Qual é a fornalha? A fornalha você pode cair qualquer hora, a questão não é você cair, você pode cair na fornalha, a questão é você sair dela. Só sai da fornalha se o quarto homem estiver contigo, mas o quarto homem ele habita dentro de um coração quebrantado e contrito. O quarto homem ele habita dentro de um coração sincero. O quarto homem está com você, você vai ser livre. Você sabe que hora você vai ficar preso dentro de um calabouço frio? Você sabe que horas? O problema não é você ficar preso, o problema é o anjo for lá e abalar a estrutura e te livrar de lá. Você sabe que hora? Você sabe que hora você vai se deparar com o mar diante de você, a qual você não pensa que vai ter saída? Você sabe que hora que você vai se deparar? Você pode se deparar com ele. Moisés, homem de Deus, falou face a face com Deus, se deparou com o mar. A questão não é você se deparar com o mar, a questão é abrir o mar. Só vai abrir o mar quem conhece a voz de Deus. Porque se Moisés não conhecesse a voz de Deus, ele não escutaria assim, olha, toca nessas águas. Você conhece a voz de Deus? Você ouve a voz do Espírito Santo de Deus? Você consegue discernir quando é Deus e quando é Satanás? Por isso que Paulo fala, crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Para quê? Para você tem que conhecer as astutas ciladas de Satanás. Você tem que conhecer como é que ele trabalha, como é que ele age. E acredite no que eu vou te falar. Se Satanás teve ousadia para adentrar no Santo dos Santos e falar com o Senhor a respeito de Jó, tu acha que ele não entra dentro da tua casa? Tu acha que ele não entra dentro da igreja? Tu acha que ele não entra dentro do teu trabalho? O diabo é espírito, ele pode estar em qualquer lugar. Ele manda o seu exército, ele manda os seus anjos. Não se engane que ele está aqui, porque aqui tem joio no meio de trigo. Nas outras igrejas tem joio. Tem, irmão, tem. Agora você tem que ter discernimento de espírito. Unção, para você discernir o carnal. Para você discernir o espiritual. Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar contigo, seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Para de ser ingênuo, meu irmão. Para de chegar no teu quarto e orar de voz alta, Senhor, é aquele ali que é meu servo, Senhor. Se for, ele pisca para mim. O diabo ouviu o rio, olhou o rio da tua cara, amanhã ele toca nela para piscar para você. Senhor, se esse emprego for teu, Senhor, alguém vai bater no meu ombro e vai dizer que eu sou legal amanhã. O diabo ouviu, ele vai lá e bate no teu ombro, tu é legal. Você vai buscar uma resposta, irmão? Vai buscar uma resposta? É você e Deus. O diabo não pode entrar na tua mente. Ele não pode entrar no teu coração. Ele não pode saber o que você pensa. Ele não pode saber. Espírito, você e Deus. Chora aos pés dele e em espírito, Senhor. Confirma se esse é o varão. Confirma se essa é a varoa. Confirma se essa é a porta, Senhor. Confirma se esse é o... Deus fala comigo em espírito. Me dê esse sinal.
você orou ao Senhor. É impossível o diabo te dar o sinal que você orou em espírito. Porque você está ligado a Deus em espírito. O diabo habita em quem é carnal. Vai confrontar, está se levantando contra a tua saúde, contra a tua família, quebra o pau em cima dele, tu está repreendido, sabe? Bota a voz para fora. Bota a voz para fora, aprende a lutar com as armas espirituais, aprenda a lutar com a estratégia, meu irmão. Deixa de ser agora, meu irmão, a mulengo na mão de Satanás. Ele ouve tudo que você fala, ele ouve todos os sinais. Para de agir com as tuas armas. Para de ir atrás de profecia, de profetada, de profeta. Vai atrás do Espírito Santo de Deus na intimidade do teu quarto, na leitura da palavra, e Deus vai falar contigo lá. Você não precisa ir atrás do profeta para ele falar contigo. Deus manda ele até você. Não precisa, Pedro. Desce desse telhado. Vai lá num certo homem assim assensado. Vai lá, Pedro foi lá, em Cornélio, e aquele homem se converteu e a família foi convertida. Levanta, Isaías, vai em tal lugar, Jeremias vai em tal lugar, você vai em tal lugar, Filipe, vai lá no eunuco. Se Deus tem um recado para você, o profeta vai até você. Deixe de adorar o Criador para adorar a criatura, para adorar o homem. O homem vai lá e faz um monte de ladainha para você, acaba com a tua vida. Quantos missionários passando fome? Quantos missionários passando frio? Quantos já baixaram a sepultura? Que o homem chegou e falou: Deus tem um trabalho de missão para você na África. O pobre coitado larga esposa, larga filho, vai com uma mão na frente e outra atrás, vai lá para a África, chega lá, morre, morreu. Foi homem de Deus, se fosse de Deus não morreria. Não passaria fome, não passaria frio. Não, pastor, discordo com você, porque teve homens de Deus que passaram por isso. Não, teve homens de Deus que estavam lá no deserto quente e o Senhor mandou uma nuvem para cobrir eles. Estavam no frio, Deus mandou fogo. Estavam com fome, Deus mandou maná. Homens que deitou sobre uma pedra e Deus mandou pão cozido e deu para ele comer. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Jesus que quando ele envia, ele sustenta. Quando ele envia, ele dá condição. Discirna o que é espiritual, porque o momento que nós vivemos é o último. É o último momento da igreja. Domingo teremos um estudo aqui, domingo de manhã, que eu peço a você não falte, porque eu vou provar para você que nós somos a última era da humanidade. Eu vou provar para você. Eu vou provar pela Bíblia, vou provar pelos acontecimentos. Você que não acredita na Bíblia, você vai ver que todos os acontecimentos que a gente vai colocar, desde 1911 para cá, que eu estou juntando esse material todo, de repente essa aula nem termina em um domingo, você vai ver que tudo que eu vou trazer agora recente, posso trazer mais antigo, eu vou trazer recente, eu vou mostrar para você na Bíblia. E vamos ver se a Bíblia é verdadeira ou não é verdadeira. Busca o espiritual. Busca os frutos do Espírito. Para com esse negócio de mostrar para os outros que você é espiritual. Não é mostrando para os outros que você vai entrar no céu. É mostrando para Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e manuseie bem a palavra da verdade. Manuseie bem a palavra da verdade. Entenda bem. O diabo, ele não te obriga a pecar. Ele te induz a pecar. Te proibir, não. Você peca porque você quer. Você peca porque você não ama Deus. Você peca porque você não ama as Escrituras. Você peca porque você não ama a obra de Deus. Você peca porque você não tem temor a Deus. O diabo, ele não te obriga a pecar. Ele não te obriga a mentir. Ele não te obriga a adulterar. Ele não te obriga a roubar. Ele não te obriga a blasfemar. O diabo, ele te induz a fazer isso. Ele te induz. Amém, irmãos? Alguém obriga alguém a roubar? Alguém obriga alguém a matar? Não. Mas ele induz você. Ele induz você a fazer isso. Então, fique ligado quando o diabo está te induzindo. Você nunca peca direto. Há uma barreira, há uma guerra na tua mente. O Espírito Santo contendendo contra Satanás. Satanás falando, você faz. O diabo, o seu falando, não faz isso. Vai ter uma consequência. Não fala isso. Não age dessa forma. Não faça isso. O Espírito Santo está falando com você. Então tu não vai direto lá e consequentemente não. O Espírito Santo fala contigo. Como o diabo te induz também. Amém? Ele prepara toda a condição para você pecar. Ele prepara todo o cerco. Ele bota uma isca maravilhosa no anzol. Só que o anzol, amados irmãos, muitas das vezes ele fecha. Ele não é aquele aberto que tu sacode e sai, não. Ele bota uma isca bem deliciosa. Ele não bota uma isca morta, igual a gente bota sardinha morta, camarão morto. O cara vai pescar com camarão vivo, ele traz robalo, ele traz badejo. O cara vai pescar com camarão morto, ele traz corvina. O diabo vai usar a isca viva. Ele vai usar o que é bom para te pegar. Sejamos ligados. Estejamos atentos. Estejamos
sóbrios. Por que ele fala estejais sóbrios? Porque tu olha para essas pessoas, elas parecem que estão embriagadas. Elas parecem que estão loucas, sem sentidos. Agora, verdadeiramente, amados irmãos, 80% dos casos ali, elas estão realmente possessas por um falso Espírito Santo. Amém? Tem muito a acrescentar nisso, mas isso eu vou trazer na aula de domingo também, porque isso é muito importante. Que o Senhor nos abençoe por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.